Final de semana de pleito eleitoral e aqui você vai acompanhar alguns detalhes para a hora do voto e você vai ver também: Brasil corre risco de sofrer com falta de professores. Pesquisa revela que musculação pode ajudar a salvar vidas. Prévia da inflação do ano sobe mais uma vez. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, o último dia de setembro de 2022, dia 30, tempo instável em toda Santa Catarina com previsão de chuva. Uma série de indicadores divulgados apresentaram números que revelam boas perspectivas da economia para o consumidor. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel, foi negativo em 0,95% em setembro. Mesmo com o segundo mês seguido de deflação, o acumulado em 12 meses está um pouco acima de 8%. Mas quem tem reajuste à vista sempre pode negociar. E no relatório divulgado hoje pelo Banco Central, a aposta é que a inflação vai fechar este ano em 5,8%. Vai continuar acima do teto e 3,5%, mas bem abaixo das estimativas do início do ano de um IPCA de 2 dígitos. E segundo os economistas que fizeram o relatório, a economia ainda não sentiu todos os efeitos das medidas de desoneração de impostos feitas pelo governo. É por isso que, neste mesmo relatório, o Banco Central aumentou a previsão para o crescimento da economia este ano em 1 ponto percentual. A projeção agora é de um PIB de 2,7%. Para o Banco Central, o Auxílio Brasil e a baixa dos combustíveis melhoraram a situação geral. Para 2023, o Banco Central aposta em um crescimento de 1%. A notícia ruim é sobre as contas do governo. A previsão de um saldo positivo de 4 bilhões de dólares agora é de um saldo negativo de 47 bilhões. O resultado será provocado principalmente pela balança comercial. O país passou a importar mais que o esperado e, como o real está desvalorizado e a conta é paga em dólar, é preciso gastar mais. O Brasil poderá sofrer com a falta de professores nos próximos anos, se não investir na formação de docentes para a educação básica. A falta de interesse dos jovens na profissão tem relação com os baixos salários e a falta de valorização dos profissionais da área. As projeções indicam que no ano de 2040, o Brasil poderá ter 1.750.000 professores, 235 mil a menos do que a média estipulada para que possamos manter o ritmo da educação que temos agora. Segundo dados de uma pesquisa do Instituto Semesp, a baixa remuneração e as más condições de trabalho são os principais motivos para a redução contínua do número de professores. Atualmente, temos um professor para cada 20 estudantes na educação básica. O cenário atual é preocupante devido à redução no número de estudantes que concluem a graduação. O crescimento de alunos formados em cursos de licenciatura foi de apenas 4%. Ele só não foi maior pelo fato de muitas pessoas abandonarem a faculdade devido ao ensino à distância, que ganhou destaque a partir da pandemia de Covid-19. Nos últimos 10 anos, o número de alunos que iniciaram cursos presenciais de licenciatura diminuiu 40%. Na média de cada 3 alunos, um não termina a faculdade. Para deixar a situação ainda mais complicada, o crescimento de ingressantes em licenciaturas de 2010 a 2020 foi bem inferior ao crescimento registrados em outros cursos. Em 10 anos, o número de alunos novos em licenciaturas cresceu pouco mais da metade. Porém, nos demais cursos, como engenharia, medicina e odontologia, o índice foi superior aos 70%. O desinteresse dos jovens em seguir a carreira de professor está relacionado com o processo de precarização da profissão. Diversos docentes também já deixaram de dar aulas por falta de infraestrutura das escolas. O número de professores jovens em início de carreira também caiu de 2019 até o ano passado, passando de 116 mil para 67 mil. Por outro lado, o número de docentes com 50 anos ou mais teve um grande aumento nesse período.
Um estudo feito por pesquisadores dos Estados Unidos mostrou que a musculação pode aumentar a expectativa de vida das pessoas. O trabalho americano levou em consideração dados de 150 mil pessoas com idades entre 60 e 70 anos. Os pesquisadores descobriram que aquelas que faziam tanto exercícios aeróbicos quanto de musculação eram propensos a viver mais do que aqueles que praticavam apenas um ou outro. Os participantes foram questionados sobre sua rotina de exercícios e as pessoas que faziam os 150 minutos recomendados de exercícios moderados por semana eram mais saudáveis. Mas quem combinava exercícios aeróbicos regulares com atividades de fortalecimento muscular 1 ou 2 vezes por semana se saiu ainda melhor. Eles apresentaram um risco 47% menor de morrer por qualquer causa, exceto câncer, ao longo dos 9 anos seguintes, do que aqueles que não eram ativos. Exercícios aeróbicos como caminhada apressada, corrida, ciclismo e natação também fazem bem para o coração. O estudo se concentrou apenas em pesos, mas os pesquisadores dizem que outros tipos de exercícios também se aplicam, como flexão, agachamento e pilates. A seguir, final de semana de eleições em todo o país. As eleições gerais do próximo domingo deverão ter a maior participação de adolescentes de 16 a 17 anos. Esse público, cujo voto é facultativo, aumentou em relação aos últimos 4 anos. Júlia tem 16 anos e neste dia 2 de outubro vai votar pela primeira vez. Eu estou bem ansiosa, na verdade. As redes sociais têm muito impacto nisso, né? Como nas redes sociais só tem essas informações sobre a eleição o tempo inteiro, acaba que o tempo inteiro eu fico pensando nisso. Então, estou bem ansiosa para domingo. Mesmo com voto facultativo nessa faixa etária, a estudante resolveu participar do processo eleitoral. Eu acho muito importante a opinião e a posição de cada um, o voto. Então, mesmo que ele seja facultativo, eu acredito que todo mundo deveria votar de forma consciente, escolhendo cada candidato e não só votando por votar, acreditando na própria ideologia. E a Júlia não é a única que pensa assim. O número de pessoas que têm entre 16 e 17 anos dentro desse processo subiu bastante esse ano. Agora são 2.100.000 jovens eleitores, 700 mil a mais do que em 2018, alta de 51%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, quase todos esses eleitores fizeram cadastro na Justiça Eleitoral nos 4 primeiros meses de 2022, após a campanha de conscientização promovida pelo órgão. E acho que o sucesso dela é porque ela conseguiu chegar no jovem, né? Ela conseguiu trazer a linguagem necessária, conseguiu canais de acesso à informação que antes o TSE, como um órgão público, né, bem tradicional, dificilmente conseguiria se não tivesse aí um apoio da sociedade e de celebridades para difundir essa informação. As eleições de 2022 são para os cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Neste dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições, o maior eleitorado da história brasileira deverá comparecer às urnas. Inclusive a Júlia, que já está pronta para exercer sua cidadania. Conta que se preparou direitinho para isso. Existem vários testes que te ensinam a como votar. Então, sobre isso, está tudo pronto. Agora eu já sei votar, né, de fato. Sobre os candidatos, eu também estou 100% certa de quais são os que eu vou votar, quais eu escolhi. E agora é isso, agora é só chegar lá e votar. O envolvimento logo cedo na política e o envolvimento no debate
público reforça não só a política, mas reforça a sua capacidade de influenciar e mudar o que você acha que é importante mudar no país. E mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votarem para escolher os novos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República. Há 2 dias da eleição, da votação, a Justiça Eleitoral fez os últimos ajustes para as urnas eletrônicas serem acionadas em todo o país para essa disputa que promete ser acirrada. Mais de 150 milhões de brasileiros estarão aptos a participar das eleições gerais este ano. Já entre os postulantes a cargos públicos, 29.261 pessoas fizeram registro de candidatura e 27.115 foram deferidas, ou seja, 2.146 pessoas tentaram concorrer, mas tiveram registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. A maior concorrência é para o cargo de deputado federal. São 10.629 candidatos para 513 vagas. E há 3 dias das eleições, as urnas eletrônicas já estão preparadas com os dados dos candidatos e lacradas para serem distribuídas. Nestas eleições, mais de 577 mil urnas serão utilizadas. Todas emitem um sinal sonoro para informar o fim da votação. E contam com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. A novidade este ano é a apresentação de um intérprete de Libras na tela para orientar os eleitores surdos, além do sistema em braille no teclado da urna e fones de ouvido para pessoas cegas ou com baixa visão. Outra novidade nesta eleição é o horário de votação, que seguirá o horário da capital federal. Começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde no horário de Brasília. O eleitor precisa ficar atento a essa mudança e verificar o horário de votação no local onde ele está. No arquipélago de Fernando de Noronha, a votação começa às 9 e termina às 6 no horário local. Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, a votação abre e fecha 1 hora antes em relação a Brasília. Começa às 7 da manhã e termina às 4 da tarde no horário local. No Acre, a votação começa às 6 da manhã e termina às 3 da tarde. No Amazonas, 11 municípios estão no mesmo fuso do Acre. Outros 51 têm horário diferente. A votação começa às 7 e termina às 4. O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu o fuso horário de Brasília como oficial para o dia das eleições em todo o território nacional. A votação terá início às 8 horas da manhã e o seu encerramento às 17 horas. Os demais estados, com fuso horários distintos, obedecerão ao horário de Brasília, portanto, fique atento à sua região, ao seu estado, à sua cidade, com horário diferente de Brasília. O propósito dessa medida é assegurar uma apuração rápida a partir das 17 horas. Nas 181 cidades no exterior onde há brasileiros que participam das eleições, a votação também seguirá o horário de Brasília. Na Nova Zelândia, que é um país que fica na Oceania, é o país mais distante do Brasil. Em razão do fuso horário, comparando-se com o horário do Brasil, a eleição lá vai começar no sábado, dia 1º. 3 mil brasileiros vão votar, então vão começar no sábado, mas aqui vai ser domingo, lá vai ser sábado. E eles vão encerrar mais cedo. E nós temos 183 mil brasileiros que vão votar nos Estados Unidos, 81 mil em Portugal e 76 mil no Japão. E os brasileiros querem votar, graças a Deus. A apuração dos votos começará às 5 da tarde no horário de Brasília. Vale lembrar que o eleitor que estiver na fila depois desse horário ainda poderá votar. Diferentes órgãos de segurança vão trabalhar para manter a ordem no pleito eleitoral. Neste domingo acontece o primeiro turno das eleições de 2022. E para garantir o direito a exercer a cidadania, está sendo montado um esquema de segurança reforçado com a participação de diferentes órgãos. Cerca de 190 mil policiais devem atuar em todo o país. As Forças Armadas estarão trabalhando em 561 localidades de 11 estados. Além disso, o esquema conta com efetivos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, entre outras.
A atuação dos militares, neste domingo, foi requisitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Rio de Janeiro vai receber o maior contingente, com as Forças Armadas ativas em 167 localidades. O segundo é o Maranhão, que deve ter apoio em 97 localidades. O governo federal vai monitorar incidentes com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. As forças de segurança estarão em cartórios eleitorais, locais de votação e de apuração dos votos, além de vias públicas e estações de transporte. Mais de 5,4 milhões de eleitores estão aptos a exercer o direito do voto e cerca de 16 mil sessões eleitorais distribuídas nos 295 municípios catarinenses. Para contribuir com a lisura de todo o processo, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou e lançou alguns aplicativos que podem ser baixados gratuitamente. Os números são da Justiça Eleitoral. Aqui em Santa Catarina, nas eleições de 2022, mais de 5 milhões de eleitores estão aptos para exercer o direito ao voto em cerca de 16 mil sessões eleitorais distribuídas nos 295 municípios catarinenses. Só para as 40 vagas de deputado estadual na Assembleia Legislativa, a disputa envolve quase 600 candidatos. Para contribuir com a lisura de todo o processo, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou e lançou alguns aplicativos que podem ser baixados gratuitamente. Um deles é o aplicativo Boletim na Mão. Com ele, qualquer cidadão pode conhecer os resultados apurados nas urnas diretamente do celular. Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o aplicativo fornece acesso ao conteúdo dos boletins de urna impressos ao final dos trabalhos de cada sessão eleitoral, quando a votação é encerrada. O interessado precisa fazer a leitura do QR Code no boletim impresso e automaticamente passa a ter acesso a uma cópia digital do boletim no celular, contendo o total dos votos recebidos por cada candidato naquela sessão, além dos votos brancos e nulos. Outro aplicativo disponível para os eleitores é o Resultados. Ele permite acompanhar a contagem dos votos em todo o Brasil. Possibilita a consulta através do nome dos candidatos ou dos cargos em disputa. O aplicativo, também elaborado pela Justiça Eleitoral, ainda informa quem foi eleito e quem foi para o segundo turno. A seguir, confira como será o pleito eleitoral em Santa Catarina. Santa Catarina, esse ano, tem um número recorde de concorrentes ao pleito eleitoral do dia 2 de outubro. As eleições de 2022 serão as maiores da história de Santa Catarina, não só em números de eleitores, mas também de candidatos e candidatas. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina recebeu 966 pedidos de registros de candidaturas de 28 partidos políticos, um aumento de 23,21% em relação às eleições de 2018, quando 784 concorrentes disputaram o pleito eleitoral. A maioria dos pedidos é para cargo de deputado estadual, com 606 inscritos, seguidos por deputado federal com 307, senador 11 mais 2 suplentes para cada e governador com 10 candidaturas, sendo tem mais os seus vice-governadores. Destes, 67% são do gênero masculino, 651, e 33% do gênero feminino, 315. A faixa etária com maior número de inscritos vai de 40 a 44 anos, e as candidaturas à reeleição somam 44. Quanto ao grau de instrução, 653 possuem diploma de curso superior, 136 concluíram ensino médio e 110 têm superior incompleto.
A maior parte se declarou da cor branca, 804, e depois parda, 94, e preta, 60. Os casados prevalecem com 55% e dentre as ocupações sobressaem empresários com 179 e advogados com 93. Os números correspondem às estatísticas eleitorais. No estado, para o cargo de governador, estão concorrendo Décio Lima, do PT, Esperidião Amin, do PP, Jean Loureiro, do União Brasil, Jorge Boeira, do PDT, Jorginho Melo, do PL, Leandro Borges, do PCO, Carlos Moisés, do Republicanos, Odair Tramontim, do Novo, professor Alex Alano, do PSTU e Rafael Zimmer, do PROS. Vamos conferir agora as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, depois de mais uma falha de airbags, a empresa está convocando donos para uma revisão. Os airbags, os estudos têm mostrado que milhares de vidas já foram salvas, né, pelo uso do airbag. É um item, acho que, indispensável. Com o airbag, os estudos têm mostrado que em torno de 15% a mais, né, que você consegue salvar. O conjunto cinto de segurança com airbag. Um levantamento global mostrou que o Brasil subiu no ranking de países mais generosos e agora está entre os 20 que são os mais solidários do mundo. De acordo com o estudo, em 2021, 47% dos brasileiros afirmaram ter praticado algum gesto de solidariedade. O número de pessoas que fizeram contribuição em dinheiro para instituições chegou a 41% e 25% dos brasileiros participaram de alguma ação de voluntariado durante o período. Terça-feira, a Agência Nacional de Saúde Suplementar proibiu a comercialização de 70 planos de saúde. A decisão foi tomada após reclamações de consumidores no segundo semestre deste ano. No último mês de junho, a ANS já havia proibido a venda de outros 70 planos de saúde. A suspensão também foi baseada nas reclamações. Além das suspensões, a entidade liberou para a venda 40 planos de saúde de 7 operadoras diferentes. Uma candidata com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vai poder ser aprovada em concurso público nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. A decisão foi inédita. Essa é uma vitória que, a bem da verdade, abraça todos aqueles que possuem TDAH, que sofrem uma dificuldade ao estudar e se concentrar para ser aprovado no concurso público, que de fato necessitam de uma ação afirmativa, de uma ajuda do Estado para ingressar no mercado de trabalho. Uma vitória histórica que vai beneficiar milhares de pessoas Brasil afora. Quarta-feira, o Dia Mundial do Idoso será comemorado neste sábado, mas em Criciúma uma semana inteira de atividades marcou a data. Acontecem os encontros nos bairros e também oficinas aqui no Centro da Terceira Idade. Isso representa a vida para todos os idosos, para quem faz o trabalho voluntário aqui também, para a equipe de funcionários, e a cidade rejuvenesce com a participação de todos os idosos. É a coisa mais importante que poderia acontecer na nossa vida. É muito bom. Porque aqui é maravilhoso, né? A gente sai de casa, vem pra cá, encontra amigos, se tá triste, fica alegre e assim a gente se expande, é muito bom, é uma convivência muito boa. Esse evento aqui é maravilhoso para as idosas, né? Pessoas idosas. Eu tenho 74 e estou aqui já há muito tempo, já estou desde acima. Muito bom. O estacionamento rotativo de Sara já tem quase 3 meses de administração pela CDL do município e agora vai passar por mais uma inovação, a forma de pagamento. E o apelo da rua foi esse. A juventude de hoje já não tem mais dinheiro na mão, ela sempre paga através do Pix. Então começou a criar um problema. Então vamos regularizar do Pix. E o mais importante de tudo é que se você chegar no carro, ter uma notificação, você pode regularizar aquela notificação através do Pix. Quinta-feira, a taxa de juros do cartão de crédito, quando o cliente não paga toda a fatura no vencimento, chegou a quase 400% no ano. Segundo o relatório do Banco Central, o aumento é reflexo da política monetária do país, de aumento da taxa de juros para controle da inflação. Foi celebrado em todo o mundo o Dia Mundial do Coração e esse ano o foco é chamar a atenção para a saúde do coração delas.
temos que chamar atenção na população feminina, porque a doença cardiovascular é a que mais mata. Por isso o nome da campanha Seu Coração Não Espera, porque as mulheres também não podem esperar. Ao contrário do que elas costumam fazer de levar os seus maridos, os seus filhos à emergência para cuidar deles, elas também têm que se lembrar de cuidar delas mesmas. Quando elas têm algum sintoma cardiovascular, procurar a emergência, procurar o seu cardiologista quando não é algo muito grave, mas fazer esse tipo de investigação para poder se proteger e morrer menos, ter uma sobrevida maior, com qualidade de vida maior também. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. E também para vídeos e a nossa programação ao vivo, acesse /TV Primavera Criciúma no YouTube. Lá você acompanha tudo com a gente. Um bom final de semana, uma boa hora do voto. Até segunda-feira.